O título da mensagem é A Verdadeira e a Falsa Intimidade com Cristo. O texto que nós vamos ler, já lemos inclusive aqui, pela palavra aqui da dirigente, nossa irmã Ivonete. Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao 6. João 15, do versículo 1 ao 6. E assim diz a palavra, assim fala o nosso Senhor aos nossos corações. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela minha mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Queridos irmãos, nós precisamos olhar para essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e atentarmos e observarmos ela como uma analogia, como uma ilustração. Porque, na verdade, estamos diante de uma parábola, e essa parábola ela tem um ensino principal, fundamental nela. E esse ensino é a relação de íntima comunhão entre nosso Senhor e os seus verdadeiros discípulos. Não existe, queridos, não existe, de forma alguma, outra fonte de vida senão Jesus. Ele é a fonte de vida. Jesus, ele diz aqui no seu evangelho, ele afirma ser ele a videira e a videira verdadeira. E a videira, queridos, é quem sustenta e alimenta os ramos. Assim, se nós não tivermos a Jesus Cristo como a nossa videira e nós não formos o ramo enxertado nela, sem ele, sem essa videira, nós estamos mortos, completamente mortos. E uma vez que os ramos são alimentados pela videira, os ramos, eles haverão de dar frutos. Eles têm o propósito de ali estar para darem frutos. Então, quando uma pessoa passa pelo processo sobrenatural do novo nascimento, e assim essa pessoa ela é habitada pelo Espírito Santo, portanto, essa pessoa é salva. Jesus, agora em diante, passa a habitar dentro dela. E dessa forma, essa pessoa, ela morre e morre para o pecado. Ela morre para o pecado com Jesus na cruz. E assim, ela recebe uma nova e viva vida. Portanto, meus queridos, como a seiva da videira dá vida aos ramos, Jesus, ele dá vida aos seus seguidores, aos seus verdadeiros discípulos. Diante disso, nós podemos aqui extrair desse texto, de João 15, do versículo 1 ao 6, ensinos que muito edificarão nossas vidas e que possamos prestar atenção com muita serenidade e respeito a essa palavra. E o primeiro ensinamento que esse texto nos passa é que um verdadeiro cristão, ele tem íntima comunhão com Cristo. Íntima. O versículo 1 diz:
E o 2: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Então, a relação de unidade entre o caule principal de uma videira e seus ramos é algo que expressa estreita e perfeita intimidade. Passa isso. E é por meio dessa relação de intimidade que aqui é determinado todo o vigor, toda a beleza, toda a fertilidade e toda a vida do ramo. Que jamais venhamos nos esquecer que o ramo da videira, ele não tem vida em si próprio. Se esse ramo for desligado da videira, o que lhe ocorrerá é que ele vai secar e ele vai morrer. A seiva que vem do caule até os ramos, essa seiva é a fonte e o poder que sustém as folhas, os botões, todas as flores e todos os frutos. Eles são sustentados, melhor dizendo, me perdoe, pela seiva do caule da videira. Eles são sustentados por essa maravilhosa presença do Senhor. A união verdadeira e íntima entre Jesus e o cristão é uma união essencialmente vital. Vital. Um cristão, ele não tem vida em si mesmo. E por si mesmo o Cristo não tem como nos dar da sua seiva, se assim não estivermos intimamente ligados a Ele. Então o cristão, ele não tem poder. O cristão por si mesmo, ele não tem vigor, ele não tem força espiritual. Tudo o que espiritualmente possui se origina de sua íntima e verdadeira relação e comunhão com Cristo. Queridos, pessoas que se comportam e agem como cristãos, dá-se assim porque é Cristo que lhe supre continuamente de graça, ajudando a estes assim se comportarem. É Cristo que vai capacitando um e outro a viver dessa forma, a se comportarem como deve se comportar um cristão. Um cristão verdadeiro, ele só pode ser unido a Jesus pela fé. E essa misteriosa relação, ela é realizada por meio da obra do Espírito Santo, que os capacita e que também vai fortalecendo a caminharem firmes e constantes em sua jornada, na sua vida cristã. Firmes e constantes e não inconstantes. Essa estreita e íntima e verdadeira relação traz ao cristão um conforto, traz ao cristão instrução também e muita confiança. Portanto, todo verdadeiro cristão, todo ele verdadeiro, ele não tem motivo algum de se sentir desesperado quanto à sua salvação, pensando que de alguma forma ele jamais vai chegar ao céu. Antes, os cristãos verdadeiros devem ter em suas mentes a certeza
que eles não são deixados para viver por si mesmos, como pessoas autossuficientes. Eles não estão mais largados às suas próprias paixões e vontades. Isso era antes de conhecer a Cristo. Agora não. Eles não estão deixados às suas próprias vontades. Eles não estão deixados à sua maneira própria de querer viver por si mesmos. Eles entendem agora que eles não são e nunca foram, mas antes pensavam que eram autossuficientes antes de Cristo. Agora eles entendem que são dependentes de Cristo. Eles estão cientes que vivem debaixo dessa dependência, da dependência do poder supremo e soberano de nosso Senhor. Eles sabem que eles são apenas ramos, só ramos. E, portanto, eles também sabem que a sua raiz é Cristo, só e somente só Cristo. Assim como sabem convictamente que Cristo vive, eles têm essa certeza. E da mesma forma que têm a certeza que Cristo vive, eles também têm a certeza de que viverão e viverão eternamente. Os cristãos por si próprios são fracos. Um cristão que se acha cheio de poder, ele não entendeu ainda o que é ser um cristão. Ele precisa rever sua conversão. Ele precisa rever a sua profissão de fé. Se ele não entender que é fraco, ele precisa rever essas questões. Um cristão verdadeiro, ele sabe que é fraco, é fraquíssimo. Contudo, a sua raiz está lá, no céu. E, portanto, ele jamais morrerá. Quanto mais os cristãos, reconhecerem que por eles mesmos são fracos e débeis, muito mais eles se encontrarão fortes na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles têm a certeza que somente a graça do Senhor é bastante e suficiente para fortalecê-los. O segundo ensinamento que esse texto nos oferece é que há dois grupos de cristãos. Dois. Verdadeiros e os falsos. Embora os falsos, por serem falsos, não são cristãos. Dizemos que é um falso cristão porque ele professa ser cristão, embora ele não é. E o versículo 3 diz assim, e o 4: vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei, o Evangelho. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não tiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Então existem ramos que aparentemente estão ligados ao caule principal da videira. Aparentemente. No entanto, fruto que é bom, ó, zero. Não tem. Não dá fruto. Estes não produzem nada. Estes são homens e mulheres que parecem fazer parte do corpo de Cristo, no entanto, no grande dia, ficarão mais que provado que não tinham qualquer ligação com Ele, com o Senhor Jesus, e tampouco com o seu corpo. Portanto, vai ser provado, evidenciado, que não tinha nenhum tipo de comunhão estreita e íntima e verdadeira com o nosso Senhor. Era algo superficial, raso, medíocre. Então existe, infelizmente, um grande número de pessoas que professam fé em Cristo dentro e fora da igreja, dentro e fora. Contudo, o relacionamento dessas pessoas com Cristo é um relacionamento, como eu falei agora, raso, superficial.
é um relacionamento meramente formal. É só uma formalidade. Muitos deles imaginam que a sua unidade e comunhão com Jesus está simplesmente baseado porque um dia passou pelo batismo das águas. E por isso é cristão. Quando, na verdade, porque eu sou cristão, eu passo pelo batismo das águas. Também pensam dessa forma, imaginam que a sua unidade e comunhão com Jesus dá-se por ele fazer parte da membresia de uma denominação. Faz parte, está na relação, é membro de uma igreja. Ou também por tantas outras coisas. Estes entendem que são de Cristo porque uma vez por mês participam da ceia do Senhor. E quando na verdade isso não quer dizer nada. É uma ordem de Deus a todo cristão. Mas há um perigo aí quando não se é cristão e participa da ceia. Cada vez mais ele sai diante daquela ceia mais culpado do que nunca. Que ele está dizendo que crê em Cristo, quando na verdade a sua vida demonstra que ele, em Cristo, ele não crê de jeito nenhum. Há muitos também nesse meio, nesse grupo, que falam sobre assuntos teológicos, discutem sobre isso de forma entusiasmada, falam sobre justificação, regeneração, predestinação, livre-arbítrio e etc., graça comum, e vai por aí. Vão falando sobre assuntos teológicos. Mas o que isso também não vai afirmar nada sobre ser um cristão verdadeiro. Até porque eu acredito que Satanás conhece mais da palavra de Deus do que todos nós. A Bíblia diz isso. Ele usa muitas vezes a palavra distorcidamente para enganar até os eleitos. Distorcidamente. Então ele conhece a palavra. Ele crê em Deus. O diabo crê em Deus. E treme de medo. Mas não obedece. Não obedece. Não gera fruto nenhum. Ao contrário, ele gera fruto para a turma dele. E para si próprio. Então há muitos que estão inseridos nesse grupo que fazem todas essas coisas, mas não conseguem perceber que lhes falta o necessário. Pois apesar de participarem de cultos, apesar de ouvirem mensagens após mensagens, uma atrás da outra, apesar de terem sido batizados, apesar de participar da ceia, contudo lhes falta a fé salvífica e necessária para poder ser de fato um ramo que está na videira e que tem grande intimidade, verdadeira intimidade com o Senhor. Estes desse grupo não experimentaram da experiência sobrenatural da graça de Deus em Cristo. Estes que fazem parte desse grupo não experimentaram da obra do Espírito Santo em suas vidas. E dessa forma não nasceram de novo. E assim eles não podem e nem estão unidos em Cristo. A união e comunhão que pensam ter em Cristo é uma união somente nominal, uma religiosidade. Portanto, é uma união falsa. E se é falsa, ela não é verdadeira. Porque eu tenho união ou não tenho união. Meia união não tem como. Não existe. Estes que participam desse grupo, eles estão inseridos no versículo de Apocalipse, na carta à igreja de Sardes,
Em Apocalipse 3, versículo 1, o texto diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E a mensagem é essa: sei tudo o que você faz. Ele sabe todas as coisas. E ele diz: você tem fama de estar vivo, mas está morto. É forte. Tal tipo de professo cristão, ele está representado no retrato dos ramos da videira que não produzem fruto. Esses ramos são tão somente números a mais. São só adesões a uma fé, a uma igreja, a uma denominação. Só adesões. Não são conversões, são adesões. Então são números a mais. E são números que estão acrescentados dentro da igreja e que nada rendem, que nada produzem, são inúteis. E assim vivem de forma desagradável aos olhos de nosso Senhor Jesus Cristo, a verdadeira videira. Estes servem apenas para serem cortados segundo o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz: esses só servem para serem cortados e lançados fora e queimados, pois embora estão presentes no meio de muitos outros ramos, porém nada recebem da seiva que a videira oferece, e dessa forma não produzem fruto em troca do lugar que ocupam na videira. Só está ocupando lugar na videira, mas não produz fruto. Recebem a ceia, a seiva, recebe a mensagem, recebe o alimento, recebe o pão vivo que nos alimenta. Recebem porque eu digo, porque é proferido, é dado. Mas não são alimentados por ela, não são fortalecidos por ela. E por quê? Porque a rejeitam. Entra aqui e sai aqui. Às vezes até diz: é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade e fica só na é verdade e acabou-se. Mas a verdade que é bom não quer ir para si. E aí não tem como mudar, não tem como se fortalecer, não tem como ser capacitado. Porque os seus ouvidos estão tampados e os seus olhos estão cegos. E vivendo assim, no último grande dia, esses ramos inúteis e improdutivos, ou seja, esses falsos cristãos que apenas professam com a boca o nome de Cristo, sem crer de todo o coração, estes, segundo as Escrituras, segundo o próprio Jesus Cristo, serão cortados e queimados no fogo inextinguível do inferno. Se não se arrependerem, o fim será condenação eterna. Ficarão eternamente separados da companhia dos verdadeiros cristãos. Como comentou o pastor John Charles Riley, por fim descobrirão que, não importando o que eles pensam nesse mundo, o que acham nesse mundo, existe o verme que não morre e o fogo inextinguível. E ponto final. O terceiro ensinamento fala quanto à única evidência que atesta que alguém é um verdadeiro cristão. E essa evidência são os frutos do Espírito Santo na sua vida, no seu viver. É a única evidência. Não há outra.
O versículo 5 diz: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus, ele é claro, ele é enfático, ele é contundente ao afirmar que ele é a verdadeira videira e que os professos cristãos são os ramos. Jesus, ele é muito claro nas palavras dele, né? Ele é contundente demais sobre isso. Por esses dias eu tenho comentado a respeito que Jesus, acerca disso, desse assunto, ele é claríssimo. Ele não deixa arrudeios. Ele não chega com arrudeios. E tampouco ele deixa algo mal entendido. Não. Portanto, ele é enfático. Contudo, o verdadeiro cristão, ele está verdadeiramente unido e em uma comunhão com ele, com Jesus. E a prova disso é que esse ramo que está unido ao Senhor, ou seja, esse cristão que é verdadeiro, ele prova a sua veracidade por meio do seu testemunho. E que testemunho? É que ele produz fruto. E outra coisa, Jesus enfatiza a sua produção de fruto. Ele diz que é muita, não é pouca, não é reles, não é resto, é muito. Ele testifica que é verdadeiro porque ele produz fruto, ele é frutífero. E a sua produção é muito, não é pouca. E percebamos, queridos, que o significado da palavra fruto no Novo Testamento, esse significado, o significado de fruto é vida em arrependimento dos pecados a uma vida de santidade para com Deus. Esse é um fruto. Ele tem uma vida de arrependimento. Não é que ele é o mais certo do mundo. Não é que ele é o perfeito. Que ele entende exatamente que não é. Ele entende que não é autossuficiente. Ele entende que é dependente da graça de Deus. Então ele não tem alegria pelo pecado, pela insensatez dele, pelos seus momentos equivocados. Ele não tem alegria, ele não tem prazer. Ele não fica dizendo, eu acho que é assim, eu penso que é dessa forma, porque tem que ser assim, tem que ser... Não. Ele entende que está errado, então por entender que está errado, ele tem uma vida vivida em arrependimento pelos seus erros, a fim de agora acertar para a glória de Deus. O significado de fruto é vida por uma fé viva, evidenciado pelas obras vívidas e vividas dia a dia. Esse fruto é evidenciado pela forma como a gente nos conduz em fé. Somos salvos pela graça, mediante a fé, amém? Agora, essa fé não serve só para salvar, serve para também nós nos conduzirmos como ramos que dá fruto. O exercício dessa fé, de lutar para viver uma vida que frutifica, que produz, que glorifica o nome de Deus. Fruto, queridos, é disposição e não preguiça. Fruto é força de vontade, é querer fazer.
força de vontade para tantas outras coisas, não tem força de vontade para viver para a glória de Deus, para fazer o que Ele quer que nós façamos. Fruto é disposição. Outra coisa, fruto, aqui inserido, é vontade de amar Jesus acima de pai, acima de mãe, acima de filho, acima de marido, acima de esposa, acima de sua própria vida. Fruto é isso. Fruto é negar a si mesmo. Fruto é negando a si mesmo, tomar a sua cruz todos os dias, enfrentar as adversidades, por amor ao nome daquele que nos salvou. Isso é fruto. E somente assim passamos a seguir. De outra forma, não tem como seguir. Lemos agora aqui no texto. Se não for assim, não podemos ser discípulos dele. Se não dermos frutos, não somos discípulos do Senhor. Fruto é viver em unidade com Cristo. Aquele que é a videira verdadeira. Mas fruto também é viver em unidade com o seu corpo. A unidade do corpo. Isso é fruto. Fruto é amar os irmãos com amor fraternal. E não ser alheio aos irmãos. E não se preocupar com ninguém. Não se preocupar com o corpo. Saber que se o irmão está numa atividade, ele precisa da nossa ajuda. Saber que se um irmão está com necessidade, ele precisa da nossa ajuda. Porque às vezes parece que nós queremos só essa ajuda para nós, os outros que se dane. Não quero nem saber. Fruto aqui também é amar os irmãos com amor fraternal. Fraternal como família. Até porque nós somos corpo de Cristo, família de Deus. Família de Deus. Com todas as nossas diferenças. Mas precisamos nos amar mutuamente uns aos outros. Porque se não existir esse amor, o próprio Senhor diz em sua palavra, não sou eu. Se esse não ama seu irmão que vê, como haverá de me amar que não vê? Fruto é estender a mão de graça a quem necessita e não a encolher de forma miserável. Um cristão não é mais um miserável, ele era. Antes de Cristo, um miserável homem, uma miserável mulher, mas agora diante da graça de Deus que desceu sobre si, do habitar do Espírito Santo, de ser amado com o amor leal do Senhor que nós não merecemos, nós não somos mais miseráveis, nós agora somos ricos da graça de Deus. Portanto, não podemos mais agir miseravelmente com os outros. Em especial com Jesus. Fruto é estender a mão de graça. E esse tipo de procedimento que falei até agora, esses procedimentos caracterizam a pessoa que vive como genuíno e verdadeiro ramo da verdadeira videira. Se em nossas vidas, se nas nossas vidas, não se pode enxergar essas características, é inútil para nós confessarmos que experimentamos da graça de Deus e da vida espiritual no Senhor. É inútil.
é só fala. Eu experimentei da graça de Deus. Inútil. Essa graça tem que estar aqui. Essa graça tem que fluir na minha vida. Essa graça tem que me transformar. Essa graça tem que me fazer viver segundo o dono da graça. Se somos improdutivos e estéreis, se não damos frutos, não existe vida em nós, visto que nós continuamos, sabe como? Mortos em nossos pecados. Continuamos do mesmo jeito. Como dantes, no quartel de Abrantes. Pecadores incrédulos, ainda que digam que creem, com os pés na sepultura do pecado, mortos, apodrecendo e fedendo a cada dia que passa, e precisando urgentemente se arrepender e correr para o Senhor e ser ligado à videira, que é Cristo, e ligado nessa videira, passar a dar fruto, que corresponde a um verdadeiro cristão. Falamos muito da graça de Deus, falamos muito que somos agraciados por essa graça, mas precisamos lembrar que a verdadeira graça, em tempo algum, ela pode ser infrutífera. Ela não é infrutífera. Inutilmente pensamos sermos membros do corpo de Cristo. Se por acaso o exemplo dele, do Senhor, não for refletido em nossas vidas, que a única evidência satisfatória da união salvadora que existe entre nossa alma e o Senhor Jesus. Não existe a verdadeira vida espiritual no coração de quem não podemos ver o fruto do Espírito. O Espírito de vida em Cristo Jesus sempre se manifestará na vida e na conduta diária daqueles em quem Ele habita. Vai manifestar. O Espírito de Deus, Ele é poderoso. Ele não habita em nós e nada muda em nós. Não tem como. Vejamos o que o Senhor fala sobre isso também de forma contundente, de forma tão clara como Ele está falando aqui nesse texto, nessa parábola da videira. Veja como Ele é enfático. Lucas capítulo 6, versículo 44. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiro, nem uvas de arbustos espinhosos. O Senhor está dizendo aqui, antes também, que uma árvore boa dá fruto bom. A má, fruto má. Uma boa não dá fruto mau. E nem uma má vai dar fruto bom. E se conhece a árvore, se ela é boa ou ruim, pelo seu fruto. E o quarto e último ensinamento é que todo verdadeiro cristão, nosso Senhor levará a um crescimento em santidade, por meio de muitas experiências no modo como lida com eles. O versículo 2 diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Aí ao finalzinho do versículo: todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza mais fruto. Uma vez na vida eu trabalhei com agricultura. E eu trabalhava não com uva, mas com maracujá.
E a planta é bem parecida com a videira. Ela precisa ali acolá nós cortarmos alguns ramos. Ramos que não estão prestando. Por outro lado, precisamos também, aqueles ramos que estão frutificando, tirar o excesso de coisas que tem nele, que estão consumindo a seiva do caule, mas não estão produzindo os frutos. E às vezes somos nós na vida como cristãos, precisamos ser podados ali e acolá, porque começamos a usar a nossa vida, a força que o Senhor nos dá em sua graça, para outras coisas que não produzirão frutos, que vão nos limitar nessa produção, que não vão fazer nós, como ramos verdadeiros, produzir mais e mais frutos para a glória de Deus. E aí o Senhor vai podando, vai trabalhando em nossas vidas. O falso cristão, ou seja, o ramo infrutífero, nosso Senhor o cortará e vai lançar fora. No entanto, aquele que é verdadeiro cristão, o ramo que dá fruto e muito fruto, este nosso Senhor podará a fim de capacitá-lo e fortalecê-lo, e dessa forma ele venha produzir muito mais frutos ainda. O viticultor, ele poda, ele apara os ramos de uma vinha frutífera. E como falei há pouco, dando exemplo, quando eu plantei maracujá, ele faz isso para torná-la mais frutífera e producente ainda. E volto a dizer, irmãos, é assim que Deus faz conosco. Deus vai nos purificando e nos santificando, ou seja, Ele vai discipulando. Ele vai nos discipular, vai nos capacitando. Ele vai dando crescimento a nós e maturidade também para que os seus remidos cristãos, por meio de muitas circunstâncias e experiências da vida, sejam cada vez mais frutíferos, independente da circunstância que ele possa estar vivendo. Mas ele ainda assim produz frutos. Ele não para, ele não fica estático, ele não recua, ele não se amedronta, ele não vive como um covarde. Porque, afinal de contas, ele recebeu um espírito de encorajamento, de ousadia. Em meio às nossas vidas como cristãos, no enfrentamento de muitas provações, estas provações são o instrumento pelo qual nosso Senhor trabalha em nossas vidas e nos torna cada vez mais santificados. Portanto, essa santificação quer dizer submissão à sua voz, à sua palavra, à sua vontade, ao que Ele ordena. Ele vai trabalhando em nossas vidas. Ele vai nos amadurecendo. Ele vai nos deixando cada vez mais submissos. E quanto mais submissos nós nos tornamos ao Senhor, isso resultará numa vida produzindo dia a dia muito mais fruto. Essas provações na vida de professos cristãos irão despertá-los de suas vidas passivas. Fica só de braço cruzado, só vendo o bonde passar. Essas provações na vida dos professos cristãos vão despertá-los
da sua maneira alheia de olhar para as coisas, da sua forma de viver, como o sacerdote e o levita, que viram o que tinha que fazer, sabiam o que tinha que fazer, mas não fizeram, fizeram de doido. Passaram por longe, como quem diz, eu nem vi, eu não sabia. Ou então disse, eu também não ia não sabia quem era. Dane-se. Essas provações vão despertar os professos cristãos a deixarem de viver paralisados, estáticos. Vem uma vez na semana no culto, chega aqui, senta, ouve os louvores, canta, recebe oração, pede oração, recebe palavra e pronto. E nada mais, nada menos. Não toma, não tem interesse por nada, não tem interesse de saber como está, como deixa de estar, o que estão precisando, o que vai precisar, nada. Então essas provações vai servir para despertá-los dessas coisas. E assim então, como professos cristãos, nós poderemos, a depender de nossas reações, vai depender da minha e da sua reação. Se é uma reação positiva ou não. Então, a depender da nossa reação, iremos verificar se estes vão responder satisfatoriamente à vontade de Deus, praticando suas ordenanças e produzindo frutos a 30, a 60 e a 100. Que são exatamente aqueles que tiveram o Evangelho semeado num solo fértil. Por meio das provações, Deus tem o objetivo de afastar os verdadeiros cristãos do mundo, para que cada vez mais sintam-se atraídos por nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador de sua fé. As provações existem também nas nossas vidas, Deus assim as lança sobre nós, para que possamos deixar de amar o mundo, porque afinal de contas, como verdadeiros cristãos, ramos verdadeiros ligados à verdadeira videira, nós não somos mais do mundo. E a palavra diz assim, não ame mais o mundo. Então as provações vêm para isso, para nos alertar a isso. E fazer uma autocrítica. Não dos outros. Não fazer crítica dos outros, que isso para a gente é fácil demais. Criticar outros é massa, é fácil. Mas nos autoavaliar e verificar até onde nós estamos inseridos nessa palavra, isso é complicado. E sabe por quê? Porque existe ainda um traste de um velho homem aqui, cheio de orgulho e de presunção, que acha que é autossuficiente, e que acha que é bom, e que acha que o que se faz para Jesus é tudo, e não se lembra, se ele de fato nasceu de novo, que ele saiu da condição do estado de condenação eterna, ou seja, você iria viver o resto da sua eternidade no inferno. O que falta mais hoje dentro da igreja é essa percepção, que nós íamos para o inferno, que nós íamos arder no inferno, e eternamente, e o Senhor não nos deixou, por pura misericórdia.
Você não está sentado aí e seguro da sua salvação, não é por você não, porque eu e você, nós não valemos nada, não valemos o que o gato enterra. Eu e você somos ruins, nós somos cínicos, e Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que dessa forma nós cremos nele, não soframos a condenação interna, mas venhamos usufruir do que nunca jamais iremos merecer, da vida eterna. Isso seria o bastante para nós ficarmos com nossos rostos envergonhados, vermelhos, ruborizados de vergonha pelas nossas más atitudes diante de Deus, com tamanha ingratidão. Tamanha ingratidão. Por meio das provações, a intenção de nosso Senhor é levar os verdadeiros cristãos para cada vez mais próximo da Bíblia. Foi esse evangelho que salvou a mim e a você. Foi esse evangelho. A gente devia amar esse evangelho. Ele deveria ser um livro precioso. Mais precioso do que qualquer outra coisa. E quanto mais nós amamos muito mais filmes da Netflix, passeios e passeios. Estou dizendo que isso é pecado assistir um filme, não assista. Assista filme, vá à praia, vá para o cinema, assista o seu jogo de futebol, fique feliz pelo 3-1 do Flamengo, ou triste, vai depender de quem olhar. E se for do Vasco, pior ainda. Mas fique feliz. Você pode até gostar de tudo isso e fazer tudo isso, e dependendo de como você fizer, se fizer para a glória de Deus, zero bronca. Agora essa palavra está onde? Em crente. Essa palavra você tem guardada aonde? Essa palavra você tem feito com o que com ela? Porque talvez tem muito crente dando mais valor ao papel higiênico do que essa palavra. E o Senhor nos leva a provações para isso, para amá-la. O Senhor nos leva a provações para estarmos mais próximos da oração. Você tem orado? Nós temos orado. Oração significa o que para você? Só chegar ali, na hora da mesa, e olhe quando se lembra. Se não, já está na mais da metade do prato. Deixa para orar para a próxima. Aí quando não, a gente ora bem ligeirinho. Como criança, como Davi orava como criança. Papai do céu, obrigado por essa comidinha em nome de Jesus. Pronto. Quando ora, pelo alimento que está ali, saciando a nossa fome, provisão do Deus Altíssimo. Mas eu é que trabalho e compro a comida. E disse, infeliz. E quem é o criador da sua vida? Se ele fechar agora, apertar o botãozinho de stop, tchau tu. E se você não morrer como um ramo verdadeiro, tu vai para o inferno, ser queimado lá.
Não, porque é uma infelicidade mesmo pensar dessa forma. É um pensamento miserável. Se ele jogar em cima de uma maca de um hospital com um câncer, cadê tua presunção e tua autossuficiência? Cadê? Não brinque não, nós não estamos brincando com ninguém não, nós estamos brincando com Deus Todo-Poderoso, o Senhor da verdade, o justo Senhor. Ele quer que nós oremos, e sabe para quê também? Não é só para a gente fazer pedido não. É para que a gente orando ao Senhor e conversando com Ele, possamos conhecer mais os nossos corações e dessa forma nos tornarmos mais humildes. Eis aqui o processo da poda. É o processo da limpa com o objetivo dos verdadeiros cristãos tornarem-se cada vez mais frutíferos, ou seja, mais obedientes para que o nome do Senhor seja cada vez mais glorificado. Raramente encontramos um crente do Antigo ou do Novo Testamento que não foi purificado por meio de sofrimentos, e a semelhança de seu mestre, a quem a Bíblia diz ter sido um homem de dores. Se por acaso você não está vivendo como um verdadeiro ramo, e você não está sofrendo nada, nenhuma disciplina do Senhor, misericórdia, cuidado. Isso é um grande sinal que você não faz parte de fato dessa videira. E você está entregue por Ele mesmo às suas próprias paixões. E a pior coisa que pode acontecer nas nossas vidas é o Senhor nos entregar e deixar-nos entregue às nossas próprias paixões. Ministério do Louvor. Aprendamos, queridos, a ser pacientes nos dias difíceis. Se realmente conhecemos a união vital com Cristo, aprendamos a esperar com paciência no Senhor. A pedir sabedoria e discernimento para entender os seus propósitos em nossas vidas. Sempre lembremos que a doutrina ensinada nessa passagem que lemos em João 15, do 1 ao 6, é a fim de que não murmuremos e nem nos queixemos por causa das nossas aflições. Porque se nós somos verdadeiros ramos, muito pior seria na nossa vida, infinitamente pior, infernalmente pior. As aflições lá, da onde de lá escapamos por pura misericórdia e graça, é incomparável com qualquer sofrimento nesse mundo. Assim como também é incomparável as glórias do Senhor que por graça receberemos no grande dia. Por mais que possamos sofrer nesse mundo, nada se compara ao que Ele tem preparado para todos aqueles que o amam. Os que o amam. E somente os que o amam. Os que são verdadeiros ramos. Nossas provações
tem como objetivo de nos fazer bem, se assim somos daqueles, fazemos parte do grupo daqueles que amam ao Senhor, e não é só de boca, mas é com a vida, é com desprendimento, é agindo, é sendo, é vivendo. E Ele, vendo tudo isso, pode olhar para nós e dizer: verdadeiramente, esse homem e essa mulher me amam. O mundo pode não reconhecer, pouco eu estou ligando. O que importa é saber se o Senhor reconhece o nosso amor por Ele, testificado pelo que fazemos, pelo que agimos. Nossas provações têm o objetivo de nos fazer bem. É promessa dele, mas promessa só para aqueles que o amam. Nunca leia 8:28, Romanos 8:28, para quem não é crente, porque não é para ele. Nunca leia Romanos 8:28 para um crente que não ama a Deus. Porque se ele é um crente que ama a Deus, é um crente tal como Satanás, que não ama. E a promessa dele é o seguinte: a gente já sabe aqui de qual é salteado. Quer ver? Eu vou dizer Romanos 8:28, vamos no 3. 1, 2, 3. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja o Senhor. As provações em nossas vidas tem o objetivo de nos fazermos bem. Hebreus capítulo 12, versículo 10. Hebreus 12, 10 diz: pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus, vê que maravilha, é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de quê? De sua santidade, a fim que amadurecemos, que ficamos mais maduros, que deixamos de sermos crianças, moleques na fé, desobedientes, rebeldes. Rebeldia é característica de demônio, de Satanás. Nós agora fomos lavados, nós não pertencemos, nem somos encabrestados por nenhum diabo, por nenhum Satanás. Nós agora somos de Deus e, portanto, temos que lutar para vivermos cada vez mais parecido com esse Deus. E quanto mais nós erramos, Ele desce a vara, a fim de quê? Do benefício chegar sobre nossas vidas e participemos da sua santidade, possamos cada vez mais galgar a escada da santidade, para sermos cada vez mais parecidos com o Senhor de nossa vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos disciplina para o aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua glória. E o fruto é algo que Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deseja ver em nós. Sendo assim, na vida dos que de fato Ele derramou o sangue do seu Filho, Ele jamais poupará de nos podar, de trabalhar em nossas vidas, se assim for necessário, a fim de que sejamos encontrados como verdadeiros cristãos, dado o fato que temos uma verdadeira intimidade e comunhão com Cristo.
que possamos nós sermos participantes desse grupo, daqueles que têm verdadeira intimidade e comunhão com Cristo. Amém? Que Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe com a sua rica graça e tenha misericórdia de nossas vidas e nos ajude cada vez mais crescermos e crescermos para a glória do seu nome.